Tá bem, boa noite, pessoal. Eu me chamo Vinícius Morgado, eu sou presidente desse grupo de estudo, né? E a proposta da gente nessa reunião é falar um pouco sobre o bem-estar de cavalos de vaquejada, cultura e esporte. Por ser um grupo transdisciplinar, a gente quis trazer essa questão, né, da cultura, do esporte, que pode abranger e convidar pessoas de cursos que não seja da agrária. Entretanto, nós da agrária, nós temos interesse também na cultura, né, no esporte. É sempre bom entender algumas questões. Os nossos convidados de hoje são a Ana Laura Mendonça, a Jaine Ellen Amorim e o João Pedro Morgado, que são os universitários da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, lá do campus Petrolina, no Pernambuco. Ana Laura Mendonça da Silva, ela é graduanda em zootecnia, está no 9º período pela Univasp, e ela foi aluna de iniciação científica na área de termorregulação e bem-estar do cavalo de vaquejada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado do Pernambuco, a FACEP, sendo a autora principal do resumo premiado como melhor trabalho na área de bioclimatologia, etiologia, comportamento e bem-estar animal no 32º Congresso Nacional de Zootecnia, que ocorreu lá em Natal. Ela também já foi presidente da Liga Acadêmica de Equinos do Vale do São Francisco, a Equivasf. Atualmente é aluna de inovação tecnológica na área de melhoramento genético, voltada à equidicultura, com enfoque em cavalos de vaquejada. E a Jaine Ellen Amorim Barbosa, também graduanda de zootecnia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, né, a Univasf. Ela foi aluna de iniciação científica na área de termorregulação e bem-estar do cavalo de vaquejada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Ela é coautora desse resumo, né, do que ganhou o prêmio lá em Natal, de termorregulação e bem-estar de cavalos, né, submetidos a diferentes condições climáticas em provas de vaquejada no semiárido. Hoje ela é vice-presidente da Liga Acadêmica de Equinos, que é a Equivasf, lá da Univasf. Bom, o João Pedro Morgado de Souza, ele também é graduando em zootecnia pela mesma universidade, pela Univasf, está no 9º período, cursa Direito também, possui uma experiência na área de equidocultura, onde ao longo da graduação desenvolveu projetos voltados a equinos, desde a participação em projeto de extensão, com ênfase em equídeos de tração por meio de projeto intitulado Carroceiro, no qual fornecia atendimento de equídeos por meio de vermifugação, manejo nutricional e cuidados vitais desses animais. Além disso, ele participou de projetos de pesquisa com cavalos atletas com foco na fisiologia e capacidade de termorregulação desses animais, quando submetidos à variabilidade climática, bem como possui experiência na área de reprodução animal, com ênfase em criopreservação de sêmen. Bom, esses são os nossos convidados, e eu passo a palavra para vocês começarem a apresentação de vocês. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Está todo mundo conseguindo ver a apresentação aí, que está sendo exibida pelo João Pedro? Sim, está dando para ver. Só não está em modo de apresentação ainda, tipo, grande, tela cheia. Então, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao grupo de estudos, né, Equilibrium,
por poder nos dar essa oportunidade, esse espaço para a gente falar desse assunto que a gente tanto ama, né, e que a gente trabalha dentro da nossa graduação. E hoje eu quero convidar vocês, né, a poder participar um pouquinho, né, sobre uma conversa, né, sobre o bem-estar de cavalos de vaquejada, cultura e esporte. A vaquejada, pessoal, como todo parâmetro histórico-cultural, né, e social aqui do nosso país, ela teve origem dentro da nossa colonização. Então, se a gente vai falar um pouco sobre esse esporte atual, né, a gente tem que ver primeiramente o que aconteceu lá atrás. E as primeiras raízes, elas se deram durante o Brasil colonial, durante principalmente a produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil, que até então, naquela época, era a principal atividade socioeconômica do país, né, que é o que levava ao crescimento dessa região, né, que era colonizada pelos europeus. Com os avanços da colonização, com a vinda de mais de outros colonizadores de outros países, e também não só da lavoura, mas também da pecuária, se deu-se a criação e a fazendas de rebanhos bovinos aqui no território nacional. Nesse quesito, o que é que a gente pode perceber? Que nós temos uma criação de rebanhos, né, de animais de grande porte, de animais bem desenvolvidos, então a gente precisa de pessoas, nós precisamos de alguém, né, alguém que sejam capacitados para lidar com esses animais, uma vez que o processo de criação de bovino não era tecnificado como era hoje, como, por exemplo, as criações de bovinos não eram realizadas em currais, em locais fechados, eles eram criados soltos, no que basicamente nós chamaríamos de sistema extensivo. Então, nós precisávamos, né, dentro desse contexto, de pessoas que eram capazes e pessoas que conseguiam manejar esses animais. A partir desse período, começou-se a lidar e a falar sobre a queda do boi pelo rabo, onde a derrubada desse animal nasceu por uma necessidade de manejo, onde a gente precisava ter pessoas, ter responsáveis que derrubassem esses animais pelo rabo para fazer diversos tipos de manejo, seja sanitário, seja para amansar, seja para identificá-los. Então, nós precisávamos de pessoas que fizessem esse manejo. E a partir daí, né, que surgiu o que nós chamamos hoje, dentro da vaquejada e dentro da cultura nordestina, que são os vaqueiros. Com isso, há vários registros dentro da história e da literatura brasileira sobre a derrubada do boi pelo rabo. Por volta de mais ou menos 1870, a gente já conseguia identificar características dessas pessoas, né, desses vaqueiros, dentro de obras de artistas brasileiros, como, por exemplo, o Nosso Cancioneiro, de José de Alencar, e Os Sertões de Euclides da Cunha, onde ambos autores relatavam sobre o cotidiano e sobre a vida e prática de criação desses bovinos e a participação desses vaqueiros. Mais ou menos por volta de 1874, também começou-se a aparecer o primeiro registro sobre a informação da vaquejada. Não a nova vaquejada que nós conhecemos hoje, mas sim aqueles pequenos gargalos e as pequenas coisas e acontecimentos que deram origem à vaquejada que nós conhecemos hoje. A prática da derrubada do boi pelo rabo, ela é oriunda de diversos países, como a Argentina, México, e também de origem europeia, como Portugal e Espanha. Entretanto, por mais que a gente tenha essa atividade da derrubada do boi pelo rabo de diversos países, a prática que nós conhecemos como vaquejada hoje, ela é culturalmente e tradicionalmente nordestina, pois nós vamos ver posteriormente que a caracterização e a condução do nosso esporte, ela se dá por raízes nordestinas, uma vez que as primeiras vaquejadas foram relatadas na região do Ceará e do Rio Grande do Norte. Com essa necessidade, com essa criação, surgiu-se os vaqueiros, e com isso a evolução da vaquejada, que foi cada vez mais aprimorada para a vaquejada que acontece hoje. E atualmente, então, como é que ocorre esse esporte? As disputas, elas são realizadas entre várias duplas, onde essas duplas são montadas, cada um dessas duplas em seus respectivos animais, onde eles vão perseguir pela pista e conduzir o boi a uma determinada faixa apropriada, boi este que vai sair por uma porteira. O objetivo principal é a queda desse bovino numa faixa delimitada de 2 linhas de cal,
com espaçamento de 10 metros de largura, onde esse animal ele vai cair com as patas para cima para poder ser considerado classificado e posteriormente essa dupla ir se classificando e talvez chegar à vitória dentro dessa competição. Atualmente, ela é regulamentada, regida e fiscalizada por duas associações de reconhecimento nacional: a Associação Brasileira de Vaquejada, que é a ABVAC, e a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quartos de Milha, que é a BQM, já que é a raça mais utilizada, até então a única raça utilizada dentro do esporte. A vaquejada atual é uma festa que ocorre nos locais chamados parques de vaquejada. Então, tivemos a evolução de um esporte onde animais eram derrubados pelo rabo, soltos na caatinga, para a evolução de centros fechados, com pistas, delimitações, para que a gente pudesse alcançar um determinado objetivo, que seria a queda do bovino. Esses parques normalmente se localizam em regiões rurais, né? Ressalvo alguns parques que se encontram na região urbana, mas a maioria nas regiões rurais, e as provas ocorrem principalmente durante os finais de semana, e elas vão ocorrer em diferentes horários do dia. Então as provas podem ocorrer desde os horários mais frios do dia, né, até os horários mais árduos, mais quentes, ou até as mais altas horas da noite. E a classificação e a divisão para participação dentro do esporte, ela é dada de acordo ao nível de profissionalismo dos competidores, uma vez que nós temos diversas categorias, e a depender do seu nível de profissionalismo e de competição, você vai se enquadrar naquela categoria para poder competir. Como, por exemplo, nós temos a iniciante, a amador, a profissional, a feminina, a master, entre outras. A pista propriamente dita, que é onde vai ocorrer a corrida, ela vai ter o comprimento aí de 100 a 160 metros, mas o padrão é que realmente seja de 100 metros, já contemplando os 10 metros da espessura da faixa. Do chão até onde os animais irão percorrer, é necessário que tenha um colchão de areia de, no mínimo, 40 centímetros, de espessura, né, de 40 centímetros, para que não seja comprometido o bem-estar nem dos equinos, nem dos bovinos que vão realizar a prova, e também é necessário que tenha o brete de saída para o bovino, para que ele possa, né, sair ali do curral e percorrer o seu trajeto. Quando falamos no início, né, nós falamos que esse esporte ele é realizado em dupla. Cada um dessa dupla vai receber um nome. Um deles é o puxador e o outro é o esteira. O puxador ele vai ser aquele concretamente responsável pela queda do bovino. Então, ao chegar próximo da faixa, é ele que vai dar o alavanque para que esse bovino ele possa ir ao chão entre as linhas de cal, denominada faixa, onde durante todo o trajeto ele vai trocar forças com esteira, né, para que ele possa conduzir esse animal da melhor forma possível. E juntamente ao puxador, nós teremos o estereiro, onde ele vai fazer a condução do bovino durante toda a corrida. Ele vai ser o responsável por estender, né, como está mostrando na figura, a cauda para o puxador, para que esse possa, né, derrubá-lo posteriormente. Ele também é responsável por contornar o bovino na corrida correta, caso ocorra alguma dificuldade ali no momento da corrida, como também vai conferir a queda do bovino quando ele cai na faixa. Alguns videozinhos só para exemplificar, né, a quem ainda realmente não conhece sobre como é que ocorre a vaquejada, né, e a derrubada do boi. Bom, pessoal, boa noite. Dando continuidade, né, à palestra, agora falando um pouco sobre a regulamentação, né, tendo em vista que a prática da vaquejada, ela nasceu de uma necessidade humana, ou seja, como já foi mostrado anteriormente pela Ana Laura, a necessidade do manejo com bovinos, né, e até mesmo a necessidade também na busca do provimento da sustância para sua família. Hoje, a gente já enquadra a vaquejada como uma modalidade esportiva, modalidade essa que ela é regulamentada pela própria Comissão de Esportes da Câmara de Deputados,
e ela acaba se igualando como qualquer outra modalidade esportiva, podendo ela também ser disputada nas categorias amadoras ou profissionais, e nas subcategorias, como a Laura citou também. Vale ressaltar que a prática da vaquejada, ela, com o passar dos anos, né, para que ela, de fato, hoje se tornasse uma prática esportiva, ela teve que passar por uma nova roupagem, ou seja, basicamente ela teve que se atualizar, né, aos novos padrões, de forma a garantir com que os animais e os vaqueiros que estivessem envolvidos dentro dessa modalidade esportiva, eles pudessem ter seus direitos, seu bem-estar e sua saúde preservadas, ou seja, de modo que fosse prevalecido o interesse pela manutenção plena da integridade física. Ou seja, basicamente, a gente entende que o principal fator, né, que motivou o surgimento de normas específicas voltadas principalmente à tutela e à proteção dos animais, ele vai residir principalmente na percepção tanto da comunidade acadêmica, né, a comunidade científica, que via o esporte, como também no senso comum, a respeito principalmente da analogia dos processos anatômicos fisiológicos que estavam relacionados à manutenção de vida e do bem-estar experimental existente tanto entre os animais como entre os homens. Ou seja, foi notado que, tanto pelos cientistas, né, pelos pesquisadores, que a vaquejada ela colocava em risco, né, a integridade física daqueles que estavam competindo, bem como do bovino e do equino que estava participando da modalidade. Além desses pesquisadores, a comunidade que iriam assistir à vaquejada percebia também essa falta de regulamentação. E foi visando isso, né, essas opiniões externas, né, e opiniões científicas, que veio a regulamentação da vaquejada como uma prática esportiva, a fim de unificar regras, estabelecendo normas de realização de eventos do bem-estar animal, definir procedimentos e estabelecer diretrizes garantidoras do bom andamento do esporte, o controle e prevenção sanitário-ambientais, higiênicos e sanitários, bem como do público em geral ali presente nesse evento. Basicamente, essa regulamentação, né, esse avanço na regulamentação na vaquejada, ela se deu justamente por conta da ABVAC, né, que é a Associação Brasileira de Vaquejada, e a ABQM, que é a Associação Brasileira de Quarto de Milha. Basicamente, a ABVAC, ela vai agir ali como um órgão regulamentador, né, uma entidade que seja superior, né, uma entidade máxima da vaquejada, que ela vai conseguir regulamentar todos os processos durante as vaquejadas, onde ela consegue estabelecer diretrizes para os vaqueiros e para aqueles que pretendem fazer uma vaquejada dentro do seu parque ou independentemente. Então, a ABVAC ela surge com essa função de preservar o exercício da vaquejada, que anteriormente era visto como maus tratos, hoje é visto na modalidade esportiva. Então, essa associação, ela vem com esse exercício no campo jurídico e no campo político também, adaptando novas práticas e melhores na realidade, assegurando o bem-estar dos praticantes e daqueles animais que estarão participando dessa modalidade. Então, a ABVAC ela estabelece, né, essas regras específicas, onde, por meio do seu regulamento geral, ela propõe um conjunto de normas. Tais normas devem ser respeitadas em todo o território nacional, a fim de fazer com que a vaquejada ela seja bem vista, bem propagada, e os animais que estão ali participando, eles tenham o seu bem-estar preservado, bem como aqueles que estão participando, ou seja, os indivíduos, eles possam também ter a sua integridade física preservada. Aqui eu trouxe mais por curiosidade o artigo 1º do Manual de Bem-Estar da ABVAC, onde ela consegue estabelecer todas as normas, para quem tiver curiosidade, onde estabelece objetivos básicos com a finalidade de garantir que a saúde e a dignidade dos animais eles sejam resguardados. Além disso, o 2º artigo também desse manual, ele faz com que existam punições para aqueles que descumprirem as normas e as diretrizes mencionadas. Além da desclassificação desses competidores,
aqueles que descumprirem, né, as normas que o regulamento da ABVAC propõe dentro de uma vaquejada, pode também responder penalmente, na forma tipificada. Os avanços no bem-estar animal se deram dentro de todos os sistemas de produção, e dentro da vaquejada não foi diferente. Os primeiros estudos de bem-estar, já por volta de 1900, principalmente pelo pesquisador Brown, já constataram que bem-estar animal é a tentativa e o sucesso do animal em adaptar-se ao ambiente e até então conseguir fazer a sua atividade com sucesso. Com isso, pesquisadores e estudiosos chegaram à conclusão de que o bem-estar animal ele podia ser mensurado de forma qualitativa e quantitativa. E com isso, chegou-se à conclusão das 5 liberdades do bem-estar animal, que posteriormente, por alguns equívocos e por algumas nuances, foram relidas e foram reformuladas para até então chegarmos à conclusão do que seriam os 5 domínios do bem-estar animal, que é atualmente os parâmetros de bem-estar que a gente usa para mensurar o bem-estar desses animais, né, não do bem-estar animal, e também, né, principalmente do cavalo de vaquejada, que é o nosso enfoque hoje. O bem-estar, os 5 domínios, eles são compreendidos por 4 domínios físicos e um domínio mental, onde esses domínios físicos compreendem nutrição e hidratação, ambiência, status funcional e saúde, comportamento, e o 5º domínio, que seria o estado mental, onde seria a compreensão dos 4 domínios e a percepção de que esses animais eles podem ter alterações psíquicas. Esses estudos e essas regras de bem-estar, eles foram e são responsáveis pelos avanços e o sucesso que a vaquejada ela tem em se manter como uma prática esportiva, uma vez que nós temos extremamente, atualmente, cuidado com a performance e o desempenho desses animais dentro e fora das pistas. Então, hoje nós temos um cuidado e um estudo muito profundo com um esporte que até então não nasceu para ser esporte. A gente viu que uma prática de manejo, ela evoluiu para um esporte, e hoje nós temos pesquisas e estudos que ajudam com que ela continue a propagar. E é graças a isso, juntamente com os estudos acadêmicos, que a gente pode promover o bem-estar animal dentro da nova vaquejada, que é o termo que a gente vem utilizando hoje para falar dessa vaquejada que realmente está cumprindo com os termos de bem-estar ou que realmente tenta se preocupar com essas nuances. Dentro dessa área, nós temos grandes profissionais que atuam e que estudam e que nos ajudam, né, a determinar esses níveis e a estipular também, para quem tiver interesse posteriormente, né, que são o professor Dr. Hélio Manso e o zootecnista Antônio Travasso, que são profissionais que contribuem bastante dentro dos estudos. E hoje o bem-estar na vaquejada, ele compreende uma série de regras, né, que a gente deve seguir para que os animais sejam encontrados em níveis de bem-estar, mas a gente também pode categorizar isso com alguns exemplos, como, por exemplo, o uso de chicotes e esporas de corte, que atualmente já é proibido, né, isso já tem um determinado tempo, e também é proibido o uso de qualquer objeto cortante ou qualquer objeto que vá causar dano ao animal, seja ele físico ou mental. Além disso, são necessários exames negativados para a anemia infecciosa equina e para o mormo. Então, esses são apenas alguns exemplos de como o bem-estar na vaquejada ele realmente está evoluindo e ele está trazendo resultados positivos. Dentro da academia, a gente também pode trabalhar com bem-estar animal e trabalhar com esses cavalos de vaquejada a fim de promover saúde, qualidade e também informação para esses criadores. Aqui na universidade, dentro das nossas linhas de pesquisa, nós desenvolvemos essa tabela para avaliação de bem-estar animal, onde para cada um desses domínios nós atribuímos uma característica que até então seria avaliada, e posteriormente a essa avaliação, ela seria atribuída uma nota. Quando o animal não apresentasse nenhuma anomalia, a nota seria 0. Uma anomalia suave, a nota seria 1, e uma anomalia severa, a nota seria 2. Posteriormente, depois de você enumerar, depois de você avaliar todos esses domínios, você faria uma média
para você poder chegar ao status quantitativo de bem-estar desses animais mediante essa avaliação de pontos. E essa tabela ela foi desenvolvida porque ela foi uma adaptação que a gente conseguiu fazer para a vaquejada, onde a gente conseguiu unir o que seriam 5 domínios do bem-estar e o que para poder levar para a prática da vaquejada. E também é um método extremamente rápido e eficiente para aquele determinado momento, uma vez que nós não detemos muito tempo dentro da prova para avaliar o bem-estar desses animais. Então, foi uma forma prática e eficiente de chegarmos a resultados mais possíveis, né, ou mais reais dentro ali da nossa condição, onde a gente também consegue mensurar de forma quantitativa, a fim de poder rodar dados estatísticos, né, colocar esses valores dentro de uma estatística para a gente poder avaliar como está o nível de bem-estar desses animais. Esse nível ele é apropriado para a iniciação científica, já que a gente pode, né, colocar ele aí dentro da pesquisa, e ele não necessita de informações de manejo diário dos animais. Então, com essa ficha, eu consigo delimitar o status de bem-estar daquele animal naquele momento dentro da corrida. Entretanto, a própria avaliação, ela exclui alguns animais impossibilitados de avaliação, como, por exemplo, animais com altos níveis de agressividade, ou seja, o domínio 5, animais que não podem ser avaliados, não podem ser mensurados. Entretanto, se a gente constata que nós temos dentro do esporte animais nesse perfil, nós podemos trabalhar junto com criadores e proprietários para que a gente possa trabalhar em cima desse animal, né, fora da vaquejada e além mais da linha de iniciação científica, para que a gente possa melhorar os hábitos de manejo de criação desse animal, para que posteriormente ele diminua esses níveis de agressividade ou qualquer outra anomalia detectada. Então é a forma mais segura e eficiente que nós conseguimos aqui na região de poder mensurar e trabalhar com bem-estar animal e também levar resultados positivos para esses criadores. Bom, e mediante o conhecimento de todos os domínios de bem-estar animal, né, o que faz com que esse bem-estar animal ele seja preservado dentro da vaquejada não pode ficar simplesmente na regulamentação. A gente sabe que a regulamentação é tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, a lei está ali e deve ser seguida. Mas, quando a gente entra dentro da vaquejada de fato, a gente não pode resumir a vaquejada a 2 indivíduos em cima de cavalos, simplesmente para a derrubada do boi. A vaquejada vai além disso, existe um ciclo por trás desse esporte, né, onde nós temos locutores, nós temos tratadores e nós temos os juízes. Juízes esses que são os responsáveis para fazer com que esse regulamento, né, de bem-estar ele seja seguido. Então, como dito em Ana Laura agora, né, todas essas liberdades que o animal tem e precisa que sejam preservadas, elas devem constar dentro da pista de corrida. E aí, quem que pode ser esse juiz de bem-estar? Pode ser o zootecnista ou o médico veterinário, desde que os dois sejam capacitados pela própria ABVAC. Não pode ser simplesmente graduados na área e ir lá querer dar um de juiz. Eles têm que passar por um curso de capacitação que a ABVAC oferece, a fim de atuar como juiz de bem-estar. Esse juiz seria a autoridade máxima dentro da pista de vaquejada, onde ele estaria ali inspecionando os animais, punindo os possíveis excessos contra eles. Esse juiz ele também contém o apoio tanto da ABVAC quanto da ABQM, mas do Ministério Público e de entidades protetoras dos animais. Assim, esses juízes, né, eles conseguiriam trabalhar muito bem dentro da vaquejada, estando amparados pela lei e podendo também orientar e punir, ou até mesmo desclassificar aqueles atletas que não cumprem com as diretrizes previstas no regulamento, ou qualquer outro tipo de bem-estar, como previsto, ou como dito também pela Ana Laura. E aí, quando a gente fala sobre a vaquejada, de imediato, a gente interliga, né, essa prática esportiva, né, que se tornou uma prática esportiva, à cultura. Hoje, a vaquejada, essa nova vaquejada, ela se tornou um patrimônio imaterial do Brasil. Logo, ela é considerada uma cultura regulamentada e, além disso, por esse decreto de lei 13.364, automaticamente ela passa também a ser preservada pela própria Constituição, a qual diz que o Estado deverá garantir o pleno exercício dos direitos culturais, nesse caso,
o exercício da prática esportiva de vaquejada, uma vez que ela se encontra como patrimônio imaterial do país, aonde as fontes de cultura nacional devem apoiar, incentivar essa valorização e a difusão de manifestações culturais. E quando a gente fala sobre cultura, automaticamente a gente também interliga a cultura à economia. Hoje, a gente consegue perceber que a vaquejada ela consegue transcender a questão cultural, o que poderia ser o suficiente, né, para muitas pessoas entenderem sobre a prática. Só que a preservação dessa cultura, ela vai muito além disso, né? Ela consegue tocar os eixos econômicos da região onde está sendo elaborada, onde está acontecendo essa vaquejada. Então, parte desde trabalhos formais, né, como trabalhos informais também. Assim, torna-se uma fonte de renda para grandes famílias, né, emprega pais e mães, então, e além de beneficiar o próprio município, a própria região, o próprio estado, uma vez que, segundo os dados, por ano, a vaquejada ela consegue ter uma movimentação econômica de até 14 bilhões de reais. Automaticamente, a gente consegue perceber que, além de ser uma prática esportiva e cultural, ela consegue ser um negócio extremamente rentável para aqueles que estão trabalhando, seja como competidores, seja também como investidores, ou até mesmo aquela simples família que está ali vendendo, por exemplo, algum lanche, a fim de ter o seu retorno e beneficiar outras pessoas. Boa noite, pessoal. Agora, dando continuidade, falando sobre a fisiologia do exercício em si. Como o próprio nome, né, já fala, né, a fisiologia do exercício ela vai se referir aos estudos da resposta do animal ao exercício. E os estudos da fisiologia do exercício, eles acabam envolvendo, né, as mensurações de temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência respiratória, concentração de ácido lático, a concentração de oxigênio. E sendo que toda essa parte bioquímica do exercício vai se referir, né, refere-se aos estudos que estão relacionados à forma com que as células do corpo do animal, elas acabam respondendo a esse exercício. E a compreensão da fisiologia do exercício, né, dos cavalos atletas, no caso aqui de vaquejada, né, é crucial para que a gente consiga garantir que esse animal ele expresse todo o seu potencial genético e que ele tenha também o máximo de bem-estar. E a vaquejada ela é uma modalidade competitiva que vai exigir muito desse animal. Ela vai acabar exigindo um esforço físico muito grande, ela vai exigir uma agilidade, uma resistência desse animal. E nesse contexto, a gente entende que o corpo do cavalo ele vai responder esse exercício e é essencial, e essas respostas são essenciais para que a gente possa entender essas respostas e, em cima delas, trabalhar para que a gente consiga prevenir todo e qualquer tipo de lesão desse animal. Então, a gente precisa entender como o exercício ele vai afetar todos os sistemas desse animal, como o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema esquelético, o sistema muscular, para que a gente trace estratégias, né, para que a gente consiga identificar, no caso, sinais de fadiga, sinais de estresse, lesões precoces. Então, quando a gente entende todo esse sistema, a gente consegue traçar um plano para prevenir qualquer adversos com esse animal. Então, agora, falando um pouco da anatomia e da fisiologia básica desse animal, né, desse cavalo atleta, a gente para um pouco para olhar para a estrutura músculo-esquelética desse animal. O cavalo, ele é um mamífero herbívoro e ele é um animal de corrida de alto desempenho. Então, ele precisa possuir, né, ele tem uma estrutura músculo-esquelética poderosíssima e adaptada a uma locomoção muito rápida. Então, ele precisa ter uma estrutura óssea que vai incluir ali ossos mais longos, tanto os anteriores quanto os posteriores. Eles precisam ser bem desenvolvidos, as articulações precisam ser bem robustas, né, para que essa estrutura esquelética ela consiga acompanhar todo o exercício que esse animal vai estar realizando.
Esse animal ele precisa ter também uma coluna vertebral mais flexível, né, para que possa permitir a ele um movimento mais ágil, um movimento mais rápido. E os músculos, né, eles precisam também ser muito desenvolvidos, né, para conseguir acompanhar a força que esse animal vai fazer para realizar aquele movimento. Né, aqui eu trouxe uma imagem, né, que a gente consegue ver bem, né, uma estrutura muscular muito bem definida, né, aqui são cavalos que estão competindo, né, na vaquejada, a gente consegue ver os músculos bem definidos, né, os membros anteriores bem, tanto os anteriores quanto os posteriores, bem desenvolvidos, né, a gente consegue ver a força desse animal através dos músculos dele. O sistema respiratório e cardiovascular do cavalo. O sistema respiratório, né, do cavalo, ele é adaptado para lidar com o esforço físico que ele vai fazer, que ele vai realizar durante toda a atividade, que não é pouco, é um exercício, é um esforço muito grande. Então, o cavalo ele precisa ter pulmões grandes e altamente eficientes para que eles consigam acompanhar todo o exercício desse animal. E esses pulmões grandes, né, vai permitir uma grande capacidade de troca gasosa durante todo o exercício. E o sistema cardiovascular do cavalo, ele é fundamental para o desempenho dele também, já que ele acaba fornecendo oxigênio e os nutrientes aos tecidos musculares, né, que vai lhe permitir a produção da energia necessária para realizar a atividade física. E qual a importância desses sistemas para o desempenho do cavalo atleta, né? Esses sistemas, eles não andam sozinhos. Todos eles precisam estar interligados. Então, se um sistema acabar não funcionando muito bem, o outro também não vai funcionar. E vai atrapalhar completamente o desempenho desse cavalo na sua competição. Então, esse sistema, eles precisam andar em conjunto e funcionar super bem. O sistema músculo-esquelético ele precisa ser forte e flexível para permitir que esse animal se mova com agilidade e velocidade. Já o sistema respiratório ele precisa ser eficiente para permitir a captação e a utilização do oxigênio durante todo o exercício. Além do sistema cardiovascular precisar ser saudável, né, ele é crucial para fornecer sangue oxigenado e nutrientes para todos os músculos durante toda a atividade, permitindo assim que esse animal ele tenha uma resistência e um desempenho maior em provas mais longas. Como já foi citado antes, né, no caso, a vaquejada, ela é realizada nos finais de semana, né? Normalmente ele começa numa quinta, vai até o domingo ou até a segunda-feira. Então, são vários dias de competição. Então, esse animal precisa estar preparado para competir ali todos os dias, sem apresentar nenhum sinal de fadiga, sem comprometer o seu desempenho. Se tratando da fisiologia do exercício do equino em si, né, a gente precisa entender que durante o exercício, esse animal ele nos dá respostas. E mediante essas respostas, né, a gente precisa aprender a identificar e a entender o que é que o animal está fazendo ali, para que em cima disso a gente possa tentar ali adequar ele de alguma forma naquele exercício. E uma das principais respostas, né, que esse animal nos apresenta durante o exercício, né, durante a realização do exercício, é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca do cavalo ela vai aumentar significativamente durante o exercício da vaquejada, no caso, não só da vaquejada, mas em qualquer outro exercício vai aumentar significativamente. Para suprir as demandas metabólicas e energéticas do corpo em movimento rápido, do corpo do cavalo em movimento rápido. E durante o exercício, a mensuração da frequência cardíaca, ela é de fácil identificação, a gente consegue perceber bem fácil quando esse animal está com frequência cardíaca mais elevada. E monitorar todo o condicionamento desse animal é fundamental para que a gente possa estudar os efeitos do exercício em relação ao sistema cardiovascular. Entender como que está ali o sistema desse animal para saber se o exercício ele está trazendo algum malefício para o animal. A frequência cardíaca de equinos, né, adultos em repouso, pode variar ali de 32 a 44 batimentos por minuto, e sendo que esse animal pode alcançar uma frequência máxima durante o exercício de até 240 batimentos por minuto.
Falando agora da frequência respiratória, o sistema respiratório, ele representa, na verdade, uma das principais funções durante todo o exercício, como umidificação, aquecimento e filtração do ar expirado, regulação ácido básica, termorregulação desse animal, que é fundamental, esse animal ele precisa termorregular, liberação, inativação, dentre outras funções. E a frequência respiratória, como a frequência cardíaca, ela também vai aumentar para garantir a oxigenação adequada nos músculos em atividade. Para realizar a contratura muscular, necessita-se de oxigênio. E vai facilitar a liberação do dióxido de carbono e o transporte do oxigênio para todos os tecidos. O cavalo adulto, ele apresenta uma frequência respiratória em repouso de 12 a 20 respirações por minuto, durante o exercício ele pode chegar até 180 respirações por minuto. Durante o exercício, a temperatura corporal do animal ela pode aumentar. Isso devido à produção de calor pelo metabolismo muscular. E existem alguns mecanismos de dissipação desse calor, como a transpiração, né? A transpiração ela acaba sendo acionada para evitar o superaquecimento desse animal, né? Um mecanismo ali para evitar que esse animal ele superaqueça, né? Ele aumente demais a sua temperatura interna. E a mensuração da temperatura retal, da temperatura corporal desse animal, permite que a gente verifique se esse animal está conseguindo manter a sua temperatura dentro dos limites fisiológicos dele. Que em condições adversas, né, esse animal pode apresentar ali um estresse, tanto por frio ou pelo calor, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E como uma consequência do aumento da temperatura corporal, existe a produção de suor, né? Vai levar à produção de suor, o que vai ajudar a regular a temperatura do corpo desse animal. E a quantidade de suor que vai acabar sendo produzida vai depender muito da intensidade do exercício, da duração dele, a variação climática que esse animal está inserido, da cidade onde ele está, qual o exercício que ele está fazendo. Então, isso vai variar muito. Existe também uma outra resposta, né, que é a produção de lactato. O exercício intenso, ele vai levar a um acúmulo de lactato nos músculos, o que pode resultar numa fadiga muscular se esses níveis de lactato forem muito elevados. Então, o lactato no corpo do animal, ele precisa manter um equilíbrio entre a produção e a remoção desse lactato. Porque se ele produzir muito e ele não remover, esse animal vai chegar a uma fadiga muscular muito rápido. Então, esse animal, depois do exercício, ele precisa de um repouso, até para que ele volte todo o seu sistema ao normal, né? Porque ele acabou de passar por um exercício muito intenso, então ele precisa voltar para os seus estados basais, né? E para que o lactato ele seja removido dos músculos, para que esse animal não entre em fadiga muscular. O metabolismo energético durante todo o esforço físico dos cavalos atletas, ele é um âmbito e um tema muito importante na fisiologia equina, para que a gente consiga entender o desempenho desse animal. Em esportes de curta duração e grande intensidade, como é a vaquejada, o metabolismo aeróbico desse animal ele é ativado, ele vai precisar ser ativado. Isso vai acarretar na produção de energia sem a utilização de oxigênio, principalmente através da degradação de ATP, né, que é a adenosina trifosfato, que vão estar armazenados nas células musculares. E o glicogênio muscular, ele é um importante substrato que ele vai ser utilizado durante toda essa fase, sendo que rapidamente ele é convertido em glicose para a produção de ATP. A literatura acaba ressaltando que a capacidade metabólica dos equinos de transformar energia celular na forma de compostos fosfatos durante o trabalho é uma condição que influencia inteiramente no resultado das provas. Então, esse animal precisa do repouso. E conforme toda essa atividade de curta duração, mas de grande impacto, ela continua, o metabolismo aeróbico ele vai se tornar mais importante, principalmente através das oxidações dos ácidos graxos.
O oxigênio, que é utilizado para produzir energia de forma mais eficiente, né, principalmente ali através da oxidação dos ácidos graxos e da glicose, que a gente pode encontrar tanto nas células sanguíneas quanto nas células musculares, o metabolismo aeróbico ele vai ser crucial para o desempenho da resistência em atividades mais prolongadas. Então, o animal ele vai precisar desse metabolismo para que ele desenvolva uma resistência maior. Então, a gente viu que, como consequência do exercício, né, a temperatura desse animal vai acabar aumentando. A literatura chega a citar que essa temperatura, durante o exercício, a temperatura do animal pode subir, né, pode aumentar cerca de 5 graus Celsius em relação à sua temperatura em estado basal. E com o aumento dessa temperatura interna, esse animal, de alguma forma, ele precisa voltar para a sua temperatura em estado normal, digamos assim. Então, esse animal ele precisa termorregular de alguma forma. E hoje, né, entende-se por termorregulação o processo de regulação da temperatura de um ambiente físico qualquer. Esse controle ele vai se dar pelo equilíbrio entre a energia térmica produzida pelo organismo do animal e as perdas, ganhos ou trocas dessa energia com o meio ambiente. Ou seja, o ambiente e o animal eles precisam formar um sistema equilibrado para que esse animal ele sempre se mantenha ali trocando energia com o ambiente, trocando a sua temperatura e não sofra muito. Que quando o animal ele se encontra em um ambiente com temperaturas muito acima ou abaixo daquela que o organismo dele melhor opera, é uma condição que a gente conhece como estresse, seja por frio ou por calor. Os animais eles podem ser classificados de acordo com... Os animais, eles podem ser classificados de acordo com os mecanismos que eles utilizam para a manutenção da sua temperatura corporal. Eles podem ser classificados como animais homeotérmicos ou xilotérmicos. Os equinos, eles são animais homeotérmicos, que algumas pessoas também podem chamar, né? Algumas pessoas conhecem como animais de sangue quente. Eles são capazes de manter a sua temperatura estável, a sua temperatura interna estável, independente das variações ambientais. E para que esse animal ele possa expressar todo o seu potencial genético, né, eles precisam ser mantidos em condições climáticas favoráveis a ele, né, para que ele não perca muita energia tentando voltar à sua temperatura em estado normal. Para que ele gaste essa energia, que seria para isso, realizando toda a sua atividade. A literatura, né, de acordo com Baccaro Júnior e seus colaboradores, a zona de termoneutralidade ela é uma faixa de temperatura ambiente mais efetiva, na qual o animal ele não sofre nem estresse térmico, nem estresse pelo frio e nem pelo calor. É uma zona de termoneutralidade, é a zona de conforto desse animal, onde ele vai operar todos os seus processos fisiológicos sem custo nenhum. Ele não vai gastar muita energia para realizar essa troca ali de temperatura, até porque ele vai estar numa temperatura ali mais agradável a ele. E essa temperatura vai variar muito, de animal para animal, vai variar sexo, vai variar idade. Então, essa temperatura ela acaba sendo tendo uma variação muito grande. Nessa imagem, a gente consegue bem perceber, a gente consegue identificar bem, que aqui na zona de termoneutralidade, esse animal vai operar sem custo fisiológico nenhum, mas se essa temperatura subir, ele vai entrar em estresse térmico, e se essa temperatura diminuir, baixar muito, ele vai entrar em estresse por frio. Aqui eu trouxe uma tabela, né, para que a gente consiga olhar e identificar, né, que cada animal tem a sua temperatura, né, a sua zona de conforto, né, a gente consegue perceber que o cavalo e a égua, eles acabam tendo uma temperatura ali, não tem uma variação muito grande, mas já existe uma variação, não é a mesma temperatura, então os animais não funcionam na mesma temperatura, cada quem tem a sua.
Sobre os mecanismos básicos, né, para troca de calor e termorregulação, em condições ali em condições favoráveis, onde a temperatura do ambiente ela acaba sendo inferior à temperatura corporal do animal, o calor metabólico que é produzido pela contratura muscular, né, para que esse animal realize o movimento, vai ser elevado até a pele, onde ele vai ser dissipado pelo meio ambiente, para o meio ambiente, na verdade. E enquanto o cavalo ele acaba se exercitando numa condição desfavorável a ele, numa temperatura que não é confortável para ele, existe uma grande dificuldade ali de dissipação desse calor interno, né? Dele dissipar o calor de dentro para fora, né? Para o meio externo. E a dissipação desse calor, né, que é produzido, vai aumentar ali, se ele não conseguir dissipar esse calor. Vai ter um aumento da sua temperatura corporal, onde ele vai apresentar ali um impacto muito grande no seu desempenho, no seu desenvolvimento, se ele não conseguir termorregular corretamente. E a vaquejada, por ser um esporte, né, já citado anteriormente, que o animal ele atinge todos os seus limites, né, dos seus organismos, vai exigir muito desse animal. Então, esse animal ele precisa ter um sistema ali termorregulatório eficiente para que ele tenha um desempenho sensacional, digamos assim. Durante todo o exercício, deixa lá. Durante o exercício, os mecanismos fisiológicos que o cavalo ele acaba utilizando, né, para dissipar esse calor, eles são coordenados pelo sistema termorregulatório. E eles são essenciais para o desempenho desse animal. E os equinos, eles têm como via de dissipação os equinos, eles acabam tendo como via de dissipação de calor a evaporação, a condução e a convecção. A evaporação, ela vai ocorrer ali por meio da respiração, sudorese, saliva, urina e as fezes. A condução, ela vai ser a perda de calor que se dá com o contato entre as superfícies. E a convecção, ela vai ocorrer pelo movimento ali do animal, pelo movimento do vento ou da água, retirando o calor da região do animal, né, do animal. E dentre todos esses mecanismos existentes, né, o mais importante é a evaporação do suor, já que os equinos, eles possuem ele tem um grande número de glândulas sudoríparas. Seguido da evaporação pelo trato respiratório, né? Essas duas atividades elas acabam se complementando para auxiliar ainda mais nos sistemas termorregulatórios desse animal, né? Para que esse animal consiga termorregular mais facilmente. Entretanto, o estresse térmico, quando ele é produzido pelo exercício, quando a produção de calor ela excede a dissipação, esse animal vai ser submetido ao estresse térmico, né? Pode passar. Ai, meu Deus. Vou descarregar. O sistema respiratório, né, ele vai desempenhar uma função muito importante durante todo o exercício, né, através da troca do oxigênio com dióxido de carbono. A frequência respiratória ela vai se elevar, né, como resposta fisiológica, né, para que esse animal se mantenha na homeostasia. E existe também uma outra técnica que ela vem sendo bem utilizada, né, para auxiliar na avaliação da termorregulação e no diagnóstico de lesão, que é a termografia infravermelha. Ela é uma técnica não invasiva e que vai permitir medir a temperatura através do calor que vai ser emitido pela superfície analisada, no caso, pela superfície do cavalo. Retira-se uma foto com a câmera termográfica e, a partir dessa foto, né, a gente consegue avaliar a temperatura que foi emitida pelo animal e, assim, também fazer o diagnóstico de possíveis lesões. E como conclusão, né, a gente chega à conclusão que os equinos, os cavalos de vaquejada, na verdade, eles são submetidos a altas exigências fisiológicas. Além do gasto
energético, né, com a realização de toda a atividade, eles acabam realizando as provas em ambientes diferentes, horários aleatórios, uma variação climática muito grande. Eles realizam essa atividade por longos períodos, né, eles acabam sendo expostos a situações estressantes, a uma mudança de rotina muito grande. E por mais que esses animais eles sejam resistentes, né, até os equinos com um bom condicionamento físico, eles podem ter o seu desempenho esportivo totalmente reduzido, devido ao estresse, né, ao estresse térmico. Já que é uma atividade caracterizada por ser intensa e de curta duração, gerando ali um aquecimento corporal que vai variar muito de acordo com o clima. Portanto, né, necessita-se de um conhecimento mais profundo sobre o esporte, a fisiologia do exercício desse animal, o conhecimento da termorregulação, como esse animal mantém a sua temperatura, qual é a temperatura ideal desse animal, para que possamos saber o limite do mesmo e proporcionar um conforto. E com isso, né, traçar estratégias para fornecer bem-estar para esse animal e fazer com que ele demonstre todo o seu potencial nas pistas de vaquejada ou em qualquer outra atividade que seja proposta a ele. E com isso, né, justificando a nossa palestra, né, e a nossa participação hoje no grupo Equilibrium, todo o nosso desenvolvimento e todo o nosso conteúdo, ele está embasado dentro da nossa linha de pesquisa, principalmente dentro da área das nossas iniciações científicas, uma vez que uma delas, né, foi ganhadora como o melhor resumo científico na área de bioclimatologia, etiologia, ambiência e bem-estar animal, no 32º Congresso Nacional de Zootecnia desse ano, né, que ocorreu lá em Natal. E a gente ganhou com a iniciação científica intitulada Termorregulação e Bem-Estar de Equinos, submetidos a diferentes condições climáticas em provas de vaquejada no semiárido, e onde o resumo vocês podem estar tendo acesso, né, aí no site do Zootec, já está publicado. A gente gostaria de agradecer ao Grupo Equilíbrio pelo convite e nos permitir dar esse espaço, né, para a gente falar um pouquinho sobre cavalo de vaquejada, sobre a vaquejada, né, e o bem-estar animal, a Federal Rural do Rio de Janeiro, né, a nossa universidade também, a Univasf, que sempre nos dá todo apoio, a Liga Acadêmica de Equinos, tanto o corpo discente quanto o corpo docente, em especial a professora doutora Fernanda Taran, que é a nossa orientadora, tanto a orientadora da iniciação científica, né, e do grupo de estudos, como também a FACEP e o CNPq pela coordenação e pelo concedimento de bolsas ao desenvolvimento dos nossos projetos. Obrigada a todos pela participação e nos colocamos à disposição para possíveis questionamentos. Gente, eu tô muito chocado com a aula de bioquímica, muita informação. Eu não saberia, dar uma aula de bioquímica. Foi incrível entender da fisiologia do metabolismo, né, energético dos cavalos atletas, nesse caso dos cavalos de vaquejada, e saber o quanto, que eu já sabia um pouco, mas saber o quanto que o cavalo é espetacular. O cavalo atleta, ele é um animal espetacular. A capacidade de termorregular, de voltar aos níveis basais, de, desempenhar aquilo que é proposto é extremamente lindo. Também foi um prazer entender um pouco da história, eu não sabia, não imaginava que o início da vaquejada se dava lá nos primórdios por causa dos rebanhos que eram livres, né, e os proprietários tinham que fazer esse manejo, né, para ter... Nossa, muito legal saber de tudo isso. Também importante saber das exigências que existem na legislação para garantir, de alguma forma, o bem-estar desses animais. Não é, de todo jeito, não é de qualquer forma, e não pode ser de qualquer forma o exercício dessa cultura e desse esporte, né? Então, muito gratificante entender cada etapa, cada coisa, é muito importante. Eu sei que é um tema muito vasto, que a gente passaria horas e horas falando disso. Então, eu só tenho a parabenizar vocês e agradecer por vocês terem aceitado e falado muito, né, do trabalho de vocês. É um trabalho muito bonito e eu sei que nem todo mundo arrisca trabalhar para entender a fisiologia de um cavalo atleta no meio da vaquejada. E ainda mais, assim, reconhecer vocês como mulheres no ramo da equinocultura, que a gente sabe que ainda é muito machista. Então, ver mulheres tendo um trabalho científico voltado ao cavalo atleta
É muito bonito de ver. Parabéns a todos vocês. Eu vou abrir ao público, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Se quiserem fazer alguma consideração, está aberto. Minha orientadora está aí, a Tatiane Leme Godoy. Se quiser falar alguma coisa. Só quero parabenizar o grupo. É um tema interessante, diferente do que a gente está acostumado aqui, mas é bom, a gente trabalha um pouco com exercício, então é bom a gente aprender um pouco, né? E gostaria de estar agradecendo a todos mesmo. E não esquece nossa fotinha no final, hein? Gente, é muito importante saber de todas essas coisas, e eu queria ressaltar a questão de desmistificar essa questão de que todo cavalo serve para ser atleta. Não é bem por aí, né? A gente sabe que a gente não pode botar um pônei para correr vaquejada, ou para fazer prova de salto, rodar tambor, porque é um animal que tem um membro muito curto, então ele não tem a mesma capacidade, o mesmo desempenho, e aí eu acho que entra a questão das raças. Existem raças especializadas para determinados esportes, né? Porque cada esporte vai exigir do animal uma morfologia diferente, né? E tudo isso é muito compreensivo, a gente tem que entender que não é qualquer animal que a gente coloca em atividades de esporte que exija tanto. E a gente sabe que o quarto de milha ele é um animal espetacular por ser rústico e bem forte para desempenhar essas funções. Ainda existe muito debate sobre vaquejada, sobre a derruba do boi, mas como o foco aqui é o desempenho do cavalo, né, e a garantia do bem-estar dos cavalos, eu acho muito importante deixar isso muito claro, que existem muitos outros dilemas, muitos outros debates sobre essa questão da derruba do boi, né? Então, era assunto para outra hora, talvez para outro grupo de estudo, para vocês que podem convidar a gente para estar assistindo uma palestra de vocês. E é isso, galera. Nós estamos com pouco tempo, então eu vou solicitar a vocês que abram todas as câmeras e vamos tirar uma foto coletiva para encerrar esse momento. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma consideração, pode escrever nos comentários, por favor. Tira aí, doutora Tatiane. Calma aí. Vai ficar compartilhado ou descompartilhado? Descompartilha a tela para a gente tirar uma foto com todo mundo. Foi? É isso, pessoal. Agradeço muito pela participação de todos vocês. A gente fechou com 4 minutos só de atraso, mas não tem problema não. Tem o Marcos querendo falar, levantou a mão. Vou abrir a fila aqui para ver. Pode falar, Marcos. Bom, alguém mais quer falar? Não. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até logo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado.